para o alto rendimento. Pode começar, professor. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar a tela, vocês falem comigo, porque Eu vou agora estar não... repassando. Por favor. Vamos lá. Bom, tudo certo? Estão conseguindo ver? Uhum. Então vamos lá. Bom, primeiro queria agradecer o convite, né, por poder participar, falar um pouquinho, né, sobre esse tema. Eu, assim, né, atuo como preparador físico, e aí eu acho que é uma questão muito interessante de ser falada, por questão dos dois ambientes, né, tanto o ambiente da saúde quanto do alto rendimento. Então, né, quando a gente vai falar um pouco sobre atividade física, ela pode ser inserida, né, tanto no campo da saúde, quanto no campo do alto rendimento. Mas para a gente conseguir, assim, entender um pouquinho melhor isso, eu vou conceituar os termos para a gente tentar levar o entendimento um pouquinho mais a fundo. Uma das definições de atividade física, né, segundo o autor Casper, em 85, ela pode ser definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta num gasto energético maior que os níveis de repouso. A definição de saúde pela OMS, aí eu trago, né, uma definição bem antiga, né, de 1946, só que ainda hoje ela, assim, ela também ela é encontrada como uma definição utilizada, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença e enfermidade. E o alto rendimento, né, Garcia, em 2017, conceituou como a incessante busca dos limites do ser humano, não propriamente como indivíduo, mas enquanto espécie, e depois eu vou explanar um pouquinho melhor para traduzir isso aí mais na questão no âmbito esportivo. Mas hoje em dia a gente já pode repensar, né, de uma maneira um pouco mais diferente, como esses termos eles são vistos e definidos, tanto a saúde quanto o alto rendimento. Então, uma definição um pouco mais atual, né, de Pisani e colaboradores, de 2012, ela define a saúde como um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade, né? Não só a questão como a OMS coloca, também com relação com a enfermidade. E aí onde se deve ser analisado, né, a corpo, a mente e o contexto social que o indivíduo está inserido. Com relação ao alto rendimento, a gente pode pensar, né, a mesma autora traz, né, nesse estudo que ela fez, um pouco de conceituação de saúde, de atividade física para a saúde, a gente coloca, né, o alto rendimento como sendo esporte profissional ou transmitido pela mídia, né, que ele é regido por uma competição e pelo ápice de rendimento, que é o grande objetivo, né, na questão do âmbito esportivo no alto rendimento. E para isso, quando a gente vai, né, quando a gente vai falar de atividade física para a saúde e para o alto rendimento, a gente tem que levar em conta, né, alguns pontos, alguns conceitos do treinamento. E quais são esses conceitos? Esses conceitos são as capacidades motoras condicionais, as capacidades motoras coordenativas. Então, a gente vai utilizar, né, esses conceitos, eles são altamente aplicados quando você fala de prescrição de uma atividade física ou utilização de uma atividade física nos dois ambientes, tanto saúde quanto alto rendimento. Então, nas condicionais, nas capacidades condicionais, a gente tem, né, força, velocidade, resistência, flexibilidade, agilidade e mudança de direção, e as coordenativas, né, diferenciação sensorial, observação, representação, antecipação, ritmo e o controle motor. Além, né, disso, tem um conceito importante, que são os princípios do treinamento, que a gente, né, na questão de utilização da atividade física, isso aí tem que ser bem ciente, que é a questão da sobrecarga, a individualidade biológica, a especificidade e a reversibilidade.
onde, né, a gente precisa, né, a questão da sobrecarga, você precisa gerar ou utilizar a sobrecarga, não só a questão de carga física, né, por relação a um peso, mas a carga de treino que você vai utilizar para o indivíduo ter uma resposta, a individualidade biológica, né, que cada indivíduo reage de uma maneira diferente ao estímulo aplicado, a especificidade, onde você tem que entender, né, aquele ambiente que o indivíduo está inserido para você especificar, né, o que ele precisa, qual o objetivo, ou o que ele precisa ser feito, e a questão da reversibilidade, que é a questão quando você tem ausência de estímulo, ou você entra, né, numa questão de manutenção do mesmo estímulo sem variação, o indivíduo tende né, a ter uma reversão da adaptação dele, ou assim, ele perde essa adaptação e deixa de evoluir. A partir do momento que a gente tem né, esses pequenos conceitos que são de extrema importância no âmbito do treinamento, que podem ser aplicados para a atividade física, como que a gente vai utilizar, né, eles são vistos na questão da saúde. Então, quando a gente fala de questão da atividade física na saúde, tem muito a questão da qualidade de vida, que é a busca, né, de fazer uma atividade física, fazer um exercício, visando uma melhora da qualidade de vida. A questão, né, do lúdico, principalmente nas faixas etárias iniciais, né, na infância e na adolescência, que é a questão assim, de você não ter a atividade física pura e simplesmente, mas você ter esse componente lúdico, não que isso não se aplique, né, na idade adulta e na maior idade, mas, né, principalmente nessa questão, nos estágios iniciais, você tem isso muito presente para fazer com que você busque, né, promova essa adesão ou interesse, né, da pessoa, do sujeito, pela atividade física. Você também tem a questão dos limiares e controles, né, que são utilizados, diversos, frequência cardíaca, VO2, a velocidade de corrida, entre outros. Então, muito mais assim, né, entre o caráter submáximo e máximo, e também a atividade física, né, prescrita com as diversas faixas etárias, onde a gente tem, né, desde, como eu falei um pouco antes, a questão desde a infância até a maioridade, você tem, diferentemente, pode prescrever diversas atividades físicas, diferentes atividades físicas para essas faixas etárias. Quando a gente vai para o âmbito do alto rendimento, a gente já tem essa busca pelo rendimento esportivo como meio que primordial, objetivo primordial, né? Isso e o desempenho. Então você tem muito mais essa cobrança, né, essa utilização da atividade física no alto rendimento, com essa questão da melhora do desempenho, né, do ápice do desempenho, que faz com que você, né, tenha muito essa questão, né, de desgaste e lesão correlacionada. Como você anda muito próximo do seu limite, né, às vezes, não sempre, né, mas às vezes para você objetivar, você ter um êxito maior, o organismo é levado próximo do limite para você buscar, né, ter essa maior adaptação, melhor adaptação. Então você acaba tendo um pouco de desgaste, um pouco da lesão, não que isso seja uma correlação que sempre que tem o desempenho vai ter uma lesão, mas pode chegar muito próximo dela. A competição está atrelada por questão de objetivo, que você tem uma competição objetivada e você vai treinar para essa competição, seja ela pontual, seja ela mais de longo prazo, por exemplo, competições que duram 1, 2, 3, 4 meses, né, que são as temporadas. Os limiares e controles, né, eles já são um pouco diferentes, né, são trabalhados um pouco de uma maneira diferente, né, tanto ainda na questão do submassa, mas também existem os trabalhos supramáximos. E, similar à questão ambiente da saúde, a gente tem as diversas faixas etárias, só que aí a gente não trabalha não só com faixa etária, né, com a questão do gênero, né, do naipe, pode ser da modalidade, masculino e feminino, você tem as faixas etárias bem estipuladas para o caráter competitivo. Então, a gente tem que entender, né, de uma maneira geral, esse um quadro para a gente poder entender como a atividade física ela é colocada nos dois ambientes. Isso faz com que a gente enxergue, né, mais ou menos, né, eu vou citar agora, assim, alguns exemplos, né, principalmente
essa questão de atividade física para os atletas que são considerados, não os atletas de elite, mas que são os indivíduos que praticam atividade de maneira mais regrada ou uma maneira recreacional, a gente pode denominar eles como atletas recreacionais, e aí eu vou trazer um comparativo contra os atletas de elite, levando em conta, né, como essa questão do treinamento, os conceitos do treinamento, eles podem ser aplicados de maneira bem diferente para os dois âmbitos. Então, aqui a gente tem uma maratona, né, questão da corrida de rua, que já está muito bem difundida, tanto no alto rendimento quanto na parte recreacional. A gente tem o quadro branco à esquerda, que é mostrado, acho que fica mais fácil assim. A gente tem, né, as parciais, né, os quilômetros e as parciais até o tempo total, e aqui na direita a gente tem um quadro no corredor de elite. Aí aqui embaixo a gente tem, né, um quadro que, né, mostra, né, esse autor ele fez um quadro ilustrativo com relação às zonas de treino, com relação, né, aos limiares aeróbio, anaeróbio, onde aqui a gente consegue ver bem claramente que, por exemplo, um indivíduo não treinado, quando ele está numa zona, né, muito próxima do VO2 máximo dele, de consumo máximo de oxigênio, 2,4 litros por minuto, se você pegar um atleta treinado em resistência, o mesmo, né, ele ainda trabalha com um consumo maior e ele está numa zona, né, regenerativa, que ele consegue fazer uns trabalhos extensivos. Então, para a gente ver, por exemplo, eu posso colocar, né, talvez, né, utilizar o mesmo consumo, só que para um indivíduo, né, não treinado, não é um atleta de elite, ele pode ter um consumo que para ele é muito próximo do máximo, e por um atleta mais treinado, atleta de elite, isso aí com ele o trabalho em relação ao limiar bem diferente. Esse outro quadro aqui, desse autor também, Martin Boucher, que né, já traz um conceito que também já tem sido aplicado muito hoje em dia, que é a questão do treinamento intervalado, e que a gente tem aqui, né, do lado esquerdo da seta, né, as zonas de velocidade onde se atingiu, né, o VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio, e esse aqui dá para a gente ilustrar bem, quando eu falei no quadro anterior, que os atletas trabalham, né, com zonas supramáximas. Então, a gente tem aqui, né, trabalhos em torno de 120%, 140%, 160%, até 180%. São trabalhos de uma intensidade, uma duração muito menor, né, não se consegue correr 4, 5, 10 minutos nessa intensidade, porque elas realmente são supramáximas, mas quando você vai, talvez, utilizar isso aí com um indivíduo recreacional, talvez você não consiga utilizar, ou, assim, seja uma magnitude muito diferente de um atleta de elite. E isso a gente vê realmente expressivo no que eu tinha falado, na questão de uma maratona, que a gente consegue ver, por exemplo, um indivíduo não treinado, né, o recreacional, ele faz o tempo de prova dele em 5 quilômetros em torno de 25 minutos, o atleta de elite em torno de 14, a meia maratona, né, lá em torno de 20 quilômetros, 1 hora e 45 contra 56 minutos, e o tempo total de prova, né, 3 horas, em torno de 3 horas e meia, que é um ritmo bom, né, esse pace, né, esse ritmo de abaixo de 5 minutos por quilômetro, é um ritmo considerado bom, e a gente tem um atleta de elite fazendo abaixo de 1 hora. Então, assim, a gente consegue, né, juntar essas informações desses quadros e as informações, né, de parâmetros de conceitos do treinamento, como eles podem ser utilizados e como eles são expressos, né, para os dois grupos. Então, o que parece para a gente, né, a imagem que parece que vem para a gente é que, né, a atividade física, tanto na saúde quanto no alto rendimento, tem um pouco dessa cara, né, a saúde mais brando, né, a questão de diversos estímulos que podem ser feitos, a questão, assim, né, um pouco mais leve, diversas faixas etárias, né, tanto para maior idade quanto para crianças, e o alto rendimento, a questão, né, de competição, com premiação incluída, o esforço físico extenuante, né, a competição que pode gerar, né, movimentar pode movimentar grandes públicos
e fazer grandes eventos e gerar os ícones do esporte, e a questão também, né, do esforço, o corpo sendo levado ao máximo, assim como nessa figura clássica aqui da corredora, que, né, é muito remetida ao esporte de alto rendimento. Mas, né, a gente pode, por que não pensar como atividade física, ela podendo, assim, aliar os dois conceitos, né, tanto da saúde quanto do alto rendimento, e não pensar em uma maneira tão distante, né, elas podem convergir, porque no quadro anterior a gente colocava, né, com figuras ou com estereótipos muito diferentes, mas hoje em dia já tem se visto de uma maneira bem diferente, né, porque práticas que, né, notoriamente ou mais popularmente são conhecidas como, né, submáximas ou mais utilizadas em busca de qualidade de vida, ou como os recursos especiais, como pilates, yoga, hoje em dia elas têm sido altamente utilizadas pelos atletas de alto rendimento, né? Então a gente consegue ver, por exemplo, atletas de futebol, aqui tem atletas de esporte de alto nível, LeBron James, Andy Murray. Aí a gente tem na própria NBA, tem clubes que já colocam, né, a própria sessão de yoga como uma parte do programa de treinamento. Então a gente pode encarar e entender que, por exemplo, essa questão, né, da utilização de diversas técnicas, de outras modalidades de atividade física que podem ser utilizadas tanto na questão de saúde, né, na busca pela saúde, né, num ambiente fora do rendimento esportivo, né, e também no alto rendimento. Então, eu acho assim que é uma coisa que a gente já tem se olhado de uma maneira diferente, o que antes isso aqui, né, alguns anos atrás, né, pelo menos uns 10 anos atrás, muito pouco se ouvia falar ou se via, né, eram casos extremamente específicos, né, que estavam mais voltados à questão de lesão, então o atleta se lesionou, então ele tem que buscar alguma ferramenta diferente, então, vamos fazer o pilates, vamos fazer yoga como relaxamento, e hoje em dia isso já é bem estabelecido, que isso aqui, essas técnicas, elas têm que ser utilizadas para o próprio aumento do desempenho do atleta, né, e não só como caráter pontual. Então, a busca por inserir isso aqui como, né, parte do treinamento, uma rotina do alto rendimento, ela tem aumentado e isso tem sido cada vez mais visto no âmbito do alto rendimento. Então, eu acho que o mais importante é a gente pensar que, né, ambos os ambientes, né, devem, tanto a saúde quanto o alto rendimento, eles devem buscar o êxito pretendido com qualidade e saúde. Tanto se eu vou fazer uma atividade física, né, talvez com este caráter, ou talvez com o caráter do alto rendimento, dessa cobrança maior, mas todos eles têm que ser feitos assim com extrema qualidade, porque, né, além de tudo, você tem o ser humano que ele tem que ter saúde. Não só nesse estereótipo do que o alto rendimento lesiona, o alto rendimento ele faz mal para o corpo, não isso. Ele leva o corpo ao limite, mas ele também precisa, né, se ele tem uma qualidade de atividade física bem orientada, bem sustentada, a chance dele ter uma longevidade maior, tanto no esporte como, né, pós-carreira esportiva, muito grande, assim como a qualidade de vida, que indivíduos que não pertencem, atletas, né, recreacionais que não pertencem ao alto rendimento, eles também podem ter, assim, mesmo levando, né, treinando de maneira não profissional, que eles tentam elevar o máximo possível o seu desempenho nas provas da modalidade que eles querem praticar, mas também pensar que, né, que existe essa questão da qualidade de vida muito atrelada. É mais ou menos de uma maneira simples isso que eu queria trazer para vocês, e aí agora eu encerro aqui a minha apresentação, e aí abro para vocês. Muito obrigada, aula incrível.
Eu estou esperando o pessoal responder. Perguntei se eles têm alguma pergunta. Pessoal, alguma pergunta? Acho que nenhuma pergunta, professor. Acho que você foi bem claro. Que bom. Eu espero que seja assim, não que deu muita dúvida, que não houve entendimento. Não, foi ótimo. Muito obrigada, professor. Foi excelente a aula. Isso. Gente, Obrigado agora pelo convite de novo. a gente vai começar a segunda aula. Já vamos mandar a lista da primeira. A segunda aula é com a fisioterapeuta Ana Clara Romancini. A segunda aula é sobre atividade física na recuperação de lesões do esporte de alto rendimento. Pode começar, Ana Clara. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudio. Obrigada. Boa noite. Aprendo muito com esse cara. Que isso. Me ajuda muito. Eu que aprendo. Final. Todo o processo final de reabilitação, ele sempre me dá o suporte na hora de emagrecer as meninas para voltar para a quadra, de engordar algumas. Sempre me dá esse suporte. Pessoal, boa noite. Queria agradecer o convite. Agradecer a Dani pelo convite. Fiquei muito feliz em poder ajudar, em poder aprender um pouquinho com vocês também. Voltou a luz, Ana? Voltou na hora que começou começou a palestra do Claudião, e voltou, demorou um pouquinho a internet, e na sequência eu consegui entrar. Pessoal, para falar um pouquinho sobre essa parte de atuação, tá rodando aí para vocês, né? Certinho. Sobre a questão de atuação, a gente tem dois mundos muito diferentes, né? A reabilitação dentro de um processo convencional de clínica, baseado na ortopedia tradicional, e dentro de um processo de um clube, de um alto rendimento. E assim como o Cláudio disse, né, dessas pequenas variações dentro de saúde, dentro de alto rendimento, o que é mais intrigante dentro da atuação do fisioterapeuta num clube seria a questão da equipe interdisciplinar. Então, meu trabalho é sempre diretamente envolvido com N outros profissionais, e a aceleração de alguns protocolos, digamos assim, que a literatura ortopédica tradicional traz. Lógico, sem malefício nenhum a uma cirurgia e etc., mas sabemos que uma pessoa que tem uma disponibilidade dentro de um clube de fazer de 2 a 3 sessões por dia, ou uma sessão de 3, 4 horas, o processo de reabilitação vai ser um pouquinho diferente da pessoa que vai tradicionalmente a uma clínica, fazer uma sessão de 50 minutos, 1 e meia, 2, 3 vezes por semana, né? A gente sabe, o corpo, quanto mais estimulado, a resposta fisiológica tende a ser um pouquinho mais rápida. Além disso, um padrão dos clubes que a literatura atual traz para a gente é que antigamente o fisioterapeuta trabalhava no momento da lesão. Machucou, vai lá e conserta. É igual mecânico. Quebrou, vai lá e arruma. E hoje a gente tem uma abordagem muito maior com relação à prevenção. Então, hoje, acredito que 60% do tempo dos fisioterapeutas de alto rendimento estão baseados em estudar, avaliar, reavaliar e montar protocolos de recuperação no sentido de prevenir, tá? Então, dentro da reabilitação, um atleta afastado total ou parcialmente dos treinos, trabalho específico junto com a fisioterapia e preparação física. Machucou o ombro, vai precisar operar, uma tendinite ou luxação, esse atleta tem que ficar fazendo um condicionamento físico de membros inferiores, dos membros não afetados, né, a parte de cardiovascular, para manutenção de metabolismo, de força dos demais membros, porque isso vai... Oi? Deixa eu te interromper um pouquinho. Você já colocou a apresentação? Já? Não tá para vocês? Não, a gente está vendo a gente. Desculpa, deixa eu tentar de novo, então. Peraí. Aqui para mim já estava... Acabei de parar o compartilhamento, inclusive. Deixa eu passar aqui. Parar a apresentação, vou botar de novo. Se você colocar para apresentar uma guia só, eu acho que fica mais fácil. Apareceu?
Ainda, acho que agora tá aparecendo. Um segundo que Foi? tá carregando. Tá aparecendo a gente ainda. Eu acho que você tem que mudar para. Isso, agora tá aparecendo. Tudo bem. Ainda bem que eu estava no segundo slide. Perdão. Obrigada, viu? Imagina, obrigado a vocês. Então, processo de reabilitação, né? Trabalho específico, junto com a preparação física. E o principal, que é o que a gente vai falar bastante hoje, aqui com a ideia, porque eu acredito que seja o mais diferente de uma fisioterapia tradicional, é o trabalho de prevenção. É um trabalho também associado à preparação física, mas ele é baseado em pequenas queixas e não necessariamente nas lesões. E baseado no que o atleta apresenta e dentro do calendário. No começo de pré-temporada, os atletas apresentam bastante a famosa canelite, algum desconforto, porque tem mais corrida. Na hora que o calendário começa a ficar um pouco mais apertado, alguns desconfortos no ombro, por conta da quantidade de chutes, isso falando dentro do handball, que é a área que eu atuo no clube. Então, a gente não se baseia só no processo individual, né? O individual, óbvio que é muito importante, mas a gente também tem que analisar o calendário, porque com o histórico pregresso, a gente tem aí já alguns alertas, né, que nos passam. Como eu já citei aqui anteriormente, a equipe interdisciplinar é extremamente importante. Uma das formas da gente prevenir é através de uma avaliação criteriosa de pré-temporada, que a gente já consegue analisar alguns atletas que estão acima do peso, abaixo do peso, e a preparação física e a nutrição já entram, atletas que têm um pouco mais de dificuldade de lidar com alguns tipos de pressão, com ansiedade, então já entra o pessoal da psicologia. E todas essas condutas, elas devem ser discutidas e repassadas para todo mundo da comissão técnica. Então não adianta eu pensar em um processo de prevenção, de reabilitação, e dentro da preparação física ser estimulado outra coisa, e principalmente, o que o treinador quer disso? O produto final são os atletas, mas a gente tem que entender em que linha que o treinador vai querer trabalhar. Então, essa comunicação tem que existir, independente da quantidade de membros que se tenha dentro da comissão técnica. É você e o auxiliar, é você e o treinador, é uma equipe com 12 profissionais, essa comunicação tem que existir. E, basicamente, é uma catraca. O departamento médico, os treinadores e os atletas têm que estar numa mesma sintonia para que o produto final seja excelência. Com base nisso, vou trazer um pouquinho do que são as lesões que eu mais atendo. Dentro do handball, a gente tem aproximadamente 14 lesões a cada 1.000 horas jogadas, maior índice durante os treinamentos, e lesões mais graves no período de jogo, né? Poxa, Ana, mas está trazendo uma literatura de 1998. Mais para frente eu vou mostrar uma literatura bem mais atual, que a gente não mudou muita coisa. Os padrões de treino mudaram um pouco, mas os índices não mudaram quase nada. Porém, os processos de reabilitação foram muito otimizados. Aqui tem um exemplo da Nora Mock, que é uma atleta da Noruega. Ela já fez, quando saiu isso daí, essa reportagem, estava ali, né? A atleta fez 6 cirurgias, mas ajudou o país a vencer o Mundial. Hoje ela já tem 9 cirurgias, continua jogando e tem bastante chance de estar em Tóquio. Então, talvez o processo de reabilitação, nesse caso, tenha melhorado, e talvez não o processo de prevenção, né? Não conheço o processo, mas a gente pode ajustar, provavelmente, algumas coisas dentro dessa sobrecarga, que é a realidade de um atleta de alto rendimento. Em 2010, também, saiu um dos maiores levantamentos que tem da bibliografia sobre as lesões relacionadas ao handball. Ele saiu em 2010, e ele foi todo embasado pela Federação Internacional, uma federação internacional que é a Federação Alemã, certo? Ela mostrou que a articulação mais acometida é o joelho, e muito mais acometida entre as mulheres, né? A gente olha ali uma variação muito grande comparado a mulheres e homens. E o mecanismo, né, a forma com que os atletas se machucaram é sempre muito maior quando se trata de contato, né? O handball, ele é um esporte que ele tem as 3 maiores fatores, digamos assim, de lesão. Ele tem a mudança de direção, que ocasiona muitas entorses, ele tem o contato físico e ele tem o salto. Então, a gente tem 3 vertentes muito direcionadas
para possibilidade de lesão. E aí essa literatura, por mais que um pouco antiga, já de 2010, mas não mudou. Hoje a maioria dos atletas machucam com o contato, com a mudança de direção. Bem rapidinho, um quadro mais dinâmico, para mostrar um pouquinho dessas lesões. Esse quadrozinho, na minha opinião, só tem uma falha, ele não mostra a questão dos ombros, mas por ser um artigo de muita relevância dentro da área, quando a gente vai falar sobre lesões e sobre handball, é sempre interessante passar para vocês. Sobre um levantamento bibliográfico, né? Eu falei para vocês, estou mostrando artigos de 98, 2010, muita coisa antiga. Tem esse aqui de junho de 2020, que mostrou basicamente a mesma coisa. Os membros inferiores sempre mais afetados. As mulheres apresentam as lesões mais graves e lesões mais relevantes em jogos do que em treino. Basicamente o que a gente mostrou no slide anterior. Então passamos aí 10, 20 anos, muita coisa mudou da dinâmica do esporte, do treinamento, mas as características de mecanismo de lesão continuam as mesmas. Mas esse artigo foi um dos primeiros a trazer essa conclusão de estratégias preventivas específicas devem ser implementadas nos grupos para otimizar o processo. Então, há cerca de 5, 8 anos, vem se falando muito em prevenir as lesões, e esse artigo já vem mostrando, a gente já sabe que essas lesões são as mesmas há 10 anos, e a gente não está mudando esse padrão, então precisamos mudar, precisamos sair, assim, quer dizer que vamos deixar que o joelho seja mais afetado? Não, mas talvez no fim de uma temporada ter bem menos cirurgias do que a gente tem hoje em dia. E com isso a gente vai falar um pouquinho da importância do preventivo. Vamos falar um pouquinho sobre lesão do ligamento cruzado inferior, que é uma das mais comuns no esporte de alto rendimento, independente da modalidade. As lesões, comparado homem e mulher, tem de 5 para 1. Então, a cada 5 mulheres que rompem o ligamento, nós temos apenas um homem. Tá? Isso se dá pela questão do ângulo Q, do valgo dinâmico, da fraqueza de glúteo, da profissionalização do esporte feminino estar acontecendo ainda, enquanto no masculino isso já é uma realidade há muito tempo. Então, tem uma série, tem quesitos biológicos, tem quesitos sociais. Mas uma coisa é certa, toda lesão para o alto rendimento gera custo. Você está pagando um funcionário, né, o clube está pagando um funcionário, e ele não está conseguindo, além de não estar conseguindo representar a equipe, ele está dentro de um departamento médico, cirurgias ortopédicas são muito caras, o processo de reabilitação é árduo, é doloroso, e gera um déficit orçamentário para essas grandes instituições. Com base nisso, falamos aqui da principal lesão, que seria, ou da maior acometimento, vamos falar sobre o processo de prevenção dessas lesões. Então, basicamente, a gente precisa avaliar o que a gente quer prevenir, entender dentro da literatura e dentro da nossa realidade o que nós temos, a gente precisa corrigir aspectos ou melhorá-los, e no final, recuperar. Recuperar é a lesão? Não. Recuperar o atleta. De um treino para o outro. De um dia de jogo para um dia de treino. De 2 jogos seguidos. O processo de recuperação faz parte de um trabalho preventivo. Tá? Então, muito se fala em comer, dormir, treinar e repetir. Muitas vezes o dormir e o comer é feito não só no alto rendimento, mas também no recreativo, como algo não importante. Então, eu quero emagrecer, mas eu não quero deixar de comer ou ajustar a minha dieta, eu só quero simplesmente treinar pesado 2, 3 dias e quero ter o resultado. Então, a gente consegue entender dessa forma que a chance de insucesso é muito grande. Com isso, as avaliações principais que a gente faz são avaliações de movimento. A gente precisa entender como estão essas articulações e relacioná-las com fatores de propensão à lesão. 2 formas que a gente tem, alguma das formas que a gente tem é o step down,
que é um teste simples, sem necessidade de grandes materiais. A gente avalia, pedindo para o atleta fazer uma pequena flexão do joelho, se ele tem a queda do quadril, se ele tem inclinação do tronco, se ele tem instabilidade de tornozelo, se ele tem baixa diminuição, se ele tem uma diminuição de mobilidade de tornozelo e se ele faz o valgo dinâmico, que é um movimento que a gente tem maior cuidado, que é o joelho ir para dentro, né? Como se o lado direito aqui desse atleta está um pouquinho mais até que está alinhado. Mas esse joelho para dentro é um fator predisponente para a lesão do LCA que a gente citou anteriormente. Mas ele é um movimento que ele não é muito relacionado à prática esportiva. Num jogo, num treino, o atleta praticamente não faz esse movimento. Então, vamos avaliar de forma dinâmica. Vamos avaliar esse atleta fazendo saltos bipodálicos, como atleta do lado esquerdo, e unipodálicos, como atleta do lado direito. O atleta do lado esquerdo está fazendo um trabalho de potência dentro da academia, que faz parte do processo de preparação física. Mas a gente parou e foi avaliar se esse salto está tendo queda da pelve, se os joelhos estão entrando, como que essa atleta está fazendo para amortecer e gerar impulsão para saltar a barra, e isso é mais relacionado ao gesto esportivo. Do outro lado, onde o atleta faz um salto unipodálico, é o que a gente chama de rope test, são critérios de retorno ao esporte pós-lesão. A gente avalia membro acometido com membro não acometido, avaliando as distâncias, se esses dois membros estão mais simétricos no quesito de distância percorrida, e a mesma coisa, se esse atleta está conseguindo amortecer, se o joelho está entrando, produzindo valgo dinâmico, se está tendo queda de pelve, que são fatores predisponentes à lesão de membros inferiores. Métodos de recuperação. Essas duas atletas fizeram esse treino extenuante e precisam se recuperar para o dia seguinte. Tá? Alguns estudos mostram que existe queda de performance física no período de até 3 dias após uma partida de futebol. Isso se dá por N fatores, a gente pode ter uma aula só sobre isso, mas o que a gente precisa passar para esses atletas e conscientizar as pessoas que praticam atividade física? Que elas não precisam só simplesmente tomar um whey, tomar uma água e ir para casa dormir. A hidratação e a nutrição é extremamente importante. Massagem, liberação, sono, recuperação, a crio, que é a imersão em gelo ou gelo local, uma recuperação ativa, que depois que você faz um treino mais longo, fazer um estímulozinho de corrida, bem leve, uma bicicleta, uma caminhada na água, são formas de recuperação ativa. E botas de compressão, porque afinal de contas, como a gente falou, recuperar é prevenir. Se eu coloco esse atleta muito fadigado, muito cansado, desidratado, com sono alterado, eu estou colocando esse atleta numa forma maior de risco dentro do esporte que já gera. Anne, que formas, o que vocês fazem para recuperar esses atletas? Diversas formas de atuação. Aqui é uma recuperação um pouco mais ativa, com o mestre Cláudio Machado aqui, ó, participação especial, através de mobilidade. O trabalho de mobilidade é muito interessante nesse processo, com alongamentos, com trabalho de flexibilidade, de soltura, desde a soltura com os rolos de soltura, como com o massoterapeuta. O massoterapeuta trabalha bastante na questão dos esportes como natação, atletismo, ele sempre tem para ajudar nesse processo de recuperação. As outras formas de recovery, como a gente falou, questão da crioterapia, que a gente pode fazer o gelo local, através de piscina de imersão, e com os equipamentos novos, que é um nome comercial, mas a Game Ready é uma forma de compressão com gelo. São máquinas que fazem isso. Então, desde a água, uma água numa temperatura muito baixa, água com gelo só para membros inferiores, e a Game Ready, que gela e comprime determinada articulação e musculatura dos atletas. Botas de compressão, são botas pneumáticas. Elas geram compressão de distal para proximal, facilitando e ajudando no processo de recuperar a musculatura e o processo de circulação. Tá? Temos tanto para membros inferiores como para membros superiores. Ana, e quais são as evidências do recovery? Gente, isso é muito controverso, certo? Nós temos desde literaturas que falam
é que a única forma, de fato, de você recuperar são através dos exercícios ativos. Isso significa as pequenas corridinhas pós-atividade, as liberações, um pouco do alongamento, as corridas na água, atividades aquáticas, e através de sono e recuperação indireta. Com relação às botas pneumáticas, crio e imersão, esses a gente tem divergências na literatura. E com isso, assim, a gente fica entre a teoria e a prática. A gente não tem uma evidência ainda extremamente embasada, mas posso chutar aí de 80% a 90% dos atletas se sentem muito bem fazendo bota de compressão, fazendo imersão, fazendo a game ready, fazendo gelo local. Sentem que isso ajuda muito no processo de recuperação. Então, por serem materiais novos, a gente ainda está aguardando o embasamento da literatura com relação a isso, mas o feedback que eu tenho particularmente dentro da minha área de atuação, todos, na sua grande maioria, eu posso citar, acho que uns 90%, se sentem muito bem fazendo. Com base nisso, recuperamos, fizemos todo esse processo, vamos de fato para a prevenção. Então, aqui um pequeno protocolozinho com exercícios para membros superiores. Essa atleta, em avaliação, apresentou uma pequena discinese escapular, uma sobrecarga em cabo longo do bíceps. Por ser um atleta de arremesso, a gente precisa trabalhar bastante a musculatura das costas para estabilizar bem esse ombro. E ela fazia uma sessão específica de exercícios para o ombro, sempre antes do treino, pelo menos 3 vezes por semana. Aqui, a atuação do trabalho preventivo nas categorias de base. Então, o preventivo, além disso, a gente tem que pensar muito no quesito de educação. Muitos atletas mais velhos não querem, não estão acostumados, não faz parte da rotina, eles sabem que é importante, mas eles são mais relutentes a aderir a isso. Os atletas mais novos, hoje em dia, eles já nos cobram. Se você esquece de enviar, eles já, ei, cadê meu preventivo? Eu quero estar como os atletas mais velhos, cheio de cirurgia, cheio de dor, então novos, na faixa de 30 anos. Então, os atletas, desde a categoria de base, a gente já tenta fomentar para, de fato, prevenir, mas também como um processo de educação. Esse trabalho aqui preventivo específico, que eu vou mostrar aqui para vocês, ele foi realizado pós-viagem. A gente tinha feito uma viagem muito longa, e aí, ao chegar, as atletas fazendo exercício de estabilização de escápula, treinamento sensório-motor de membros inferiores, controle de valgo dinâmico, tudo aquilo que a gente já falou, que a gente já observou como possível potencializador de lesão. Então, um pouquinho do que elas fazem, isso aqui a gente aproveitou para ser uma ativação, depois de uma viagem tão longa, tantas horas, avião, ônibus, tudo, e para reconhecimento de quadra também. As lesões cirúrgicas no handball, como a gente falou, isso aqui são dados que eu tenho, pessoais, do clube, né, das minhas atletas. Começamos o trabalho preventivo de forma mais ferrenha em 2018, que a gente demonstra aqui que há só 2 atletas a menos. 2 atletas a menos no processo cirúrgico é uma economia de mais ou menos 50 mil ano. Então, se eu conseguir reduzir esse número de 3 para 2 para 1, eu estou reduzindo mais 25 mil por ano, economicamente falando. Agora, toda a questão de um atleta mais em quadra, um atleta menos com pino, placa, parafuso, intervenção mais invasiva. Os processos de recuperação, de fato, agora quando a gente fala em recuperação, é a recuperação da lesão e não recuperação entre treino e jogo. Sempre físio com a preparação física juntos. Como a gente falou logo no comecinho, esses atletas vão voltar a fazer a atividade e ela, no caso aqui, tem um membro lesionado. Todos os outros precisam estar no processo de ativação para facilitar a recuperação muscular. Então, desde um processo apenas de fortalecimento associado na preparação física, como com mudança de direção, corrida, e nesse momento é muito importante a preparação física, para a gente dar o estímulo de recuperação da lesão, junto já com recuperação da capacidade física desse atleta de maneira geral, associando ao gesto esportivo
no final da reabilitação. Passar rapidamente aqui para vocês lesões dentro do futebol, trazer para vocês o que eu tenho de experiência, então, que se torna completamente oposto ao handball. Então, dentro da Seleção Brasileira de Futebol Sub-20, onde eu também tenho trabalhado, a gente praticamente não tem lesão articular. 80% é lesão muscular, e quando a gente tem alguma coisa articular, a gente tem no tornozelo, o entorse. Normalmente a chuteira trava e elas torcem o pé. Lesão cirúrgica quase nenhuma, pouquíssimas atletas têm histórico cirúrgico e muito mais lesão muscular. E por conta desse número muito alto de lesão muscular, a gente fica muito mais atento no processo de recuperação. Portanto, a gente está levando de glicogênio de recuperação para os músculos desses atletas. Então, o que a gente já mostrou no slide anterior, o quanto a gente tem, se a gente somar os quesitos de musculatura, são muito maiores do que o das lesões articulares. E, pensando no aspecto de equipe multidisciplinar, tirando as queixas ortopédicas, as queixas clínicas, a gente tem um número significativo de queixas uroginecológicas, onde 25% delas não tiveram um bom rendimento ou tiveram que ser afastadas do treino por algum tipo de queixa relacionado ao ciclo menstrual. Então, TPM através de cefaleia, náusea, vômito e cólica, na sua grande maioria. Então, aqui entra, mais uma vez, o trabalho interdisciplinar, a importância do médico do esporte, da ginecologia, estar junto com essas atletas. Eu que trabalho basicamente com mulheres, isso a gente não vê diferença, tanto no handball, no futebol, na natação, no judô. A gente tem queda de desempenho, sim, em determinados períodos menstruais, em determinados períodos da mulher, principalmente período menstrual, e a gente tem que estar atento a isso. E, quero uma mensagem que o trabalho da equipe em si, uma comissão técnica, é unir, sim, várias formas de pensar, um jeito de pensar nunca é igual ao dos demais profissionais, mas o nosso objetivo é sempre o mesmo. Estou à disposição para as perguntas, espero ter ajudado, contribuído de alguma forma com vocês. Mais uma vez agradeço o convite. Obrigada, Ana Clara. Aula incrível. Choveu pergunta agora para você e para o Cláudio. Eu vou começar com a pergunta do Luiz. Ele perguntou se existem sinais corporais que podem antecipar uma possível lesão no ligamento cruzado ou sempre ocorrem em situações de explosões nos jogos. Olha, assim, com relação a sinais, assim, eu estava com uma dor no joelho há uma semana e aí eu fui jogar e rompi o LCA. Isso não. E essa correlação tem muito mais com lesões tendíneas. Então, no caso da lesão mais conhecida do esporte, a lesão do tendão patelar do Ronaldo Fenômeno. Isso sim é uma lesão que já tinha características da tendinite, o tendão dele já estava mais sensível, e aí veio a lesão. Mas os ligamentos não. Ligamento, você não tem lesão do ligamento por sobrecarga dentro do esporte. Você tem a lesão do tendão. A lesão dos ligamentos no esporte, principalmente no esporte de alto rendimento, elas são traumáticas. Então, é um entorse, é um salto com queda, é pisar no tornozelo do adversário, como no vôlei. Então, normalmente, o seu corpo não dá um sinal de o seu ligamento está mais sensível ou mais fraco. Isso o corpo da gente não dá, porque os ligamentos estão ali com a função de estabilização estática. O que a gente vê são os padrões musculares, é um valvo dinâmico que a gente falou tanto aqui, que é de forma muito superficial, é baseado na fraqueza do glúteo. Então, não é que seu ligamento está fraco, seu glúteo está fraco, seu glúteo ajuda no alinhamento do seu membro inferior, do seu joelho, e aí te deixa menos propenso à lesão, mais lógico. Se vier um outro atleta cair em cima do seu joelho, esse ligamento possivelmente vai sofrer algum dano.
Muito obrigada. A Bruna, ela perguntou como que é a aderência dos atletas de alto rendimento às orientações dos profissionais do departamento técnico. Quais as medidas mais eficazes usadas para tentar convencer para que eles se cuidem? Cláudio, quer falar um pouquinho? Se deixar, eu fico falando, hein, Cláudio? Não, acho que você, não, pode começar, eu complemento. Eu acho que tudo é muito uma questão de educação, né? Assim como em algumas modalidades, os atletas tinham um pouco de receio ou de preconceito com a preparação física antigamente, ou então só queriam trabalhar um determinado estímulo, muito mais máquina, e hoje em dia a gente trabalha muito mais peso livre. Eu acho que é todo um processo de conscientização e de educação. A gente tenta, dentro do clube, dentro da seleção, fazer com que esse processo comece o mais cedo, fomente isso no atleta mais jovem. Nós, enquanto pessoas, já ficamos mais turrões, mais velhos. Imagina um atleta que depende do corpo. Então, falar para ele que isso que ele fez a vida inteira talvez não seja o melhor, nem sempre de primeira é visto com bons olhos. Mas, de maneira geral, eu acredito que seja muito o processo de educação, de mostrar a proposta do trabalho e a proposta como um todo, com a equipe multidisciplinar, com o psicólogo, com a preparação física, e mostrar qual que é o objetivo. Todo atleta trabalha com objetivo. Se você mostrar para ele que o objetivo do preventivo é reduzir a chance de uma lesão grave, e demonstrar como isso é feito, ele tende, assim, a acreditar. Se você mostrar para ele que ele fazendo, colocando o LPO, por exemplo, aí o Cláudio pode falar muito melhor que eu, dentro do processo de prevenção, de preparação física, ele tende a ter mais potência e mostrar a fomentação desse processo, ele tende a aderir de forma tranquila. Lógico que sempre tem um ou outro que é um pouquinho mais teimoso, mas isso é natural. Eu acho que é bem isso que a Ana falou, a questão é muito mais você criar um aspecto educacional e instrutivo para ele saber, assim, que a gente, né, comenta muito no clube, a gente, né, tenta instigar muito, a questão do atleta ele entender a razão do que ele faz. Por que ele está fazendo aquele preventivo, por que ele está fazendo aquele trabalho de preparação física, até mesmo na parte tática e técnica, porque se ele tem um entendimento, a chance de funcionar ela é muito maior. Então, a partir do momento que, assim, que aí toda a questão que a Ana falou da interdisciplinaridade da modalidade, isso é fundamental, porque se ele sabe que ele está fazendo aquele preventivo, que vai auxiliar ele a ter, né, uma condição um pouco melhor, que vai somar, vai potencializar a condição física dele, que vai potencializar a questão na quadra. Então, nesse aspecto, tanto da base, até mesmo no adulto. No adulto, às vezes, a gente pode encontrar um pouco mais de resistência, às vezes porque o atleta já tem mais alguns vícios, né? Os mais velhos têm alguns vícios que é difícil de tirar, é difícil de você mexer, mas aos poucos você vai trabalhando isso e no final, acho que a gente, assim, não tem tantos problemas, né, de aderência à questão do trabalho. Como a Ana falou, sempre tem alguém que olha meio diferente, ou que, né, mas esse aí eu não gosto, mas no fim, no geral, a gente tem uma boa aceitação. Obrigada. A gente tem uma pergunta da Alessandra aqui. Ela perguntou: o fortalecimento de algum grupo muscular através da academia auxilia na prevenção de lesões em outros esportes? Qual a importância da academia no suporte aos demais esportes? Bom, eu falo um pouco, né, depois acho que você pode também falar da questão do lado da fisioterapia. A parte de fortalecimento muscular é extremamente necessária para qualquer, assim, para você ter uma condição do seu aparelho locomotor realizar uma atividade com um êxito um pouco melhor. A questão, por exemplo, de você direcionar para algum grupo muscular, isso vai depender muito do qual é o seu objetivo, de qual modalidade, qual é a atividade física que você vai realizar. Talvez, por exemplo, uma corrida, você vai ter que, né, fazer uma parte de fortalecimento ou direcionamento de trabalho para a parte de membros inferiores muito maior do que talvez, por exemplo, o que a gente tem num handball
ou talvez num vôlei, que você tem também um trabalho bem equiparado de membros superiores e membros inferiores. Mas o direcionamento estrito para algum grupo muscular, a menos que seja um caso específico, não se faz, né? Se for é mais geral na questão da melhora da condição física como um todo, mas se tem uma especificidade, algum caso pontual, a gente acaba trabalhando com um grupo muscular. O trabalho maior, assim, digamos, força e potência, ele é feito pela preparação física. Pensando nessa ideia de prevenir, dentro da fisioterapia, a gente vai dar só o polimento final. Então, a atleta que eu mostrei o vídeo fazendo o trabalho de ombro, ela faz o trabalho de membro superior normal na academia, no estímulo normal do grupo, só que como a gente avaliou, devido a alguma queixa, que ela tem um pouco mais de instabilidade, ou um pouco mais de fraqueza em bíceps, aí a gente ajusta isso com exercícios para que ela mantenha um quadro de força, de estabilidade articular e gere menos chances de lesão. De maneira geral, por exemplo, igual o Claudião falou, se a gente tem corredores, eu sempre trabalhei com handball, né, no handball que eu tenho a maior parte da minha atividade clínica, então eu sempre penso ao montar um preventivo em membro superior e membro inferior. E eu chego no futebol e, basicamente, só quem malha ombro é goleira. As meninas, 80% dos exercícios é membro inferior. Então, é necessário alguns ajustes com base nisso, né, no que esse atleta realiza e com base no que ele já tem de queixa. Agora, a ausência da preparação física é muito mais maléfica do que benéficas. Se você, tanto que a gente brinca, assim, você tem que fazer algum controle de carga, você virar para o atleta e falar assim, hoje eu posso tirar de um treino. É óbvio que ele vai falar, me tira da musculação. A quadra, o campo eu quero fazer. Só que, para mim e para o Cláudio, é muito mais interessante tirar o atleta da quadra ou do campo, da pista, do que for a modalidade dele, e mantê-lo na academia fazendo o fortalecimento específico, ou aproveitando para ajustar alguma coisa e dessa forma prevenir e trabalhar um processo maior de performance. O Felipe, ex-presidente da Atlética, ele perguntou que medidas podem ser utilizadas para a prevenção de lesão e melhora de rendimentos em atletas amadores universitários, que não têm tanto recurso e suporte. Olha, eu acredito que, assim, o primeiro passo é ter esse suporte de academia, principalmente nos esportes que têm contato. Então, muitas vezes, a gente, quando atende por fora atletas universitários, principalmente, o cara treina 5 vezes por semana, 2 horas do treino técnico-tático. E, não, mas no meu treino técnico-tático tem agachamento, tem uma pranchinha, tem um exercício com elástico, isso é bom, mas o que vai ajudar, de fato, seria uma academia. Não existe a possibilidade, por exemplo, temos um time, e esse time não tem acesso, ou esse atleta não pode, eu acredito que sim, buscar um trabalho preventivo, com alguns exercícios específicos para ombro, tornozelo e joelho, para auxiliar que essas articulações e esses músculos não venham sofrer tanto. Mas o que eu vejo, assim, de principal, pelo menos 1, 2 vezes por semana, tentar implementar o trabalho dentro da academia, ou com uma sobrecarga, não necessariamente uma academia, mas algo que gere um peso, não só o seu peso corporal e não só a corrida dentro da quadra. O que você acha, Claudião? Eu acho que é isso aí mesmo. Acho que o principal ponto é essa questão que você falou de uma demanda muito grande dessa parte tático-técnica, né, dentro de quadra que eles passam dentro dos treinos, que faz que até no universitário é muito comum atletas que dobram modalidade, né, que fazem mais de uma modalidade. Isso faz com que às vezes no dia ele faça uma modalidade talvez na hora do almoço, uma modalidade à noite. E isso desgasta e ele acaba, né, tendo essa ênfase maior de tempo
e concentração de esforço só na parte técnica, que às vezes que não é o objetivo principal, fazer a parte de fortalecimento e prevenção. Concordo com a Ana que, assim, a busca, né, com relação a esse suporte, ele tem que existir, mas na eventualidade de não haver essa possibilidade, assim, ser inserido dentro da própria parte tática e técnica, por exemplo, os aquecimentos que podem ser direcionados para essa parte de propriocepção, parte de fortalecimento, mas ainda assim tem momentos em que a sobrecarga ela precisa existir, que às vezes só a questão do próprio peso corporal, ou só a questão de manifestações que você consegue fazer na quadra, até mesmo com alguns pequenos aparelhos, instrumentos, por exemplo, os mini bands, os super bands, mas não chegam a ser suficiente, talvez, para uma falar assim, não, aqui mesmo a gente está trabalhando essa questão que pode, né, um fortalecimento mais direcionado, que pode dar um suporte melhor. Ele pode, né, minimizar, mas talvez ele não seja o mais efetivo. Mas aquilo lá, assim, a minha opinião é que, assim, sempre dá para você trabalhar essa questão de prevenção. De uma maneira mínima, ó, só tenho quadra, só tenho tempo de quadra, não tem condição de ter musculação nem nada, mas você tem o seu peso corporal, você pode direcionar 15, 20, 30 minutos do seu treino com relação a isso, e aí depois é buscar essa estrutura um pouco melhor, esse suporte um pouco melhor. E se tem uma coisa que a gente citou aí anteriormente na aula, é o processo de recuperação. Eu sei que na vida universitária o dormir é luxo, né? Então, mas sempre que possível, o descanso, igual o Claudio falou, tem gente que participa de 2, 3, 4 modalidades, sempre que possível o descanso, a hidratação é água, é Gatorade, é água de coco, e isso não é nem caro, nem você encontra em qualquer lugar. E, Ana, eu não tenho game, eu não tenho bota, mas hoje em dia esses rolinhos de soltura estão muito baratos, hoje em dia tem formas de você improvisá-los em casa, com bolinha de tênis, e o gelo de casa, não dá para fazer imersão, gelo local, isso são coisas ínfimas, mas que ajudam muito no processo de recuperação e de prevenção. A gente só para tem colocar, rapidinho, não, só para colocar um adendo, né? Lembrando que a hidratação nos ínteres é água de coco, não é cerveja, cachaça, corotinho, né? Aí ajuda um pouquinho. Tá? Eu tinha colocado, inclusive, um malefício do álcool na recuperação, mas eu achei melhor tirar. Deixa que é para um outro momento. Tem uma última pergunta do Giovanni. Ele perguntou: para o hand, existe algum tipo de protocolo de aquecimento comprovado cientificamente com o intuito de diminuir o número de lesões, assim como o programa da FIFA 11 Plus para o futebol? A Universidade da Noruega montou um sistema de exercícios, principalmente para membros superiores, tá? Um trabalho preventivo, se não me engano, tem mais de 16 exercícios de ombro e controle de tronco. Isso é o que a gente tem com embasamento científico mais comprovado. Agora, como o FIFA 11 Plus, o basquete lançou também, é o NBB+, se eu não me engano, com bastante exercícios muito parecidos com o do FIFA 11 Plus, mas algo como o deles, que tem membro inferior, membro superior, pliometria, não, isso dentro do handball a gente não tem. O que a gente tem acesso é esse protocolo de prevenção de membros superiores da Universidade de Oslo. Depois eu tenho ele aqui, eu posso disponibilizar. E tem um aplicativo do Comitê Olímpico Internacional, se eu não me engano, acho que é o Get Set, e nele tem vários exercícios que têm comprovação científica e eles são divididos por modalidade. Então, eles pegam exercícios específicos que têm embasamento científico, que a gente sabe que previne uma tendinopatia, uma luxação, etc. E aí você clica, por exemplo, em badminton, vai ter a aba badminton e ele vai mostrar no nível 1 o que você pode fazer, no nível 2, no nível 3. Lógico, exercícios online dessa forma, não sendo bem feitos, não sendo bem orientados,
não tem uma eficácia tão grande. Mas, como a gente falou, para quem não tem acesso a um físio, a um preparador, a um material, isso já ajuda muito. Eu vou pesquisar depois certinho o nome do aplicativo, ele tem bastante coisa legal, ele demonstra com vídeo os exercícios, e já dá para ter algumas ideias para um aquecimento, se alguém for técnico aqui, colocar num aquecimento de uma equipe, ou como forma de prevenção, no processo final aí de reabilitação. Fiz a fisio lá na clínicazinha da vovó, não tinha muito fortalecimento, e eu já estou fazendo os mesmos há muito tempo. Tem bastante coisa legal nesse aplicativo. Surgiu mais uma pergunta, eu acho que essa é a última, é da Bruna. Como fazer a parte do recovery em pouco tempo? Como, por exemplo, em épocas de jogos universitários, em que, em alguns casos, temos multiatletas que acabam tendo vários jogos seguidos. Bom, vamos lá. Com relação ao gelo, a gente não orienta a aplicação de gelo se você não tiver pelo menos 2 horas entre o processo de desaquecimento, que seria o gelo, para o processo novamente de aquecimento. Então, vou jogar às 13, vou jogar de novo às 14, é melhor não. Pequenas atividades, como uma pequena caminhada para ajudar a soltar a musculatura, tem bastante evidência mostrando que a partir de 3 minutos você já tem uma melhora. Pequenos alongamentos, soltura com rolo, e aquilo que a gente comentou, nesse intervalo, isso não é só do universitário, né? A gente pega, por exemplo, esgrima é um jogo seguido do outro. A gente acha sempre que é uma luta, né? Mas eles jogam, ganhou, perdeu, daqui a meia hora, 40 minutos, tem outro jogo. Então, nesse período de 30 minutos, 40 minutos, a hidratação, muito importante, e a hidratação não etílica, principalmente, toda a parte de alimentação, evitar gordura, dar preferência a proteínas e carboidratos. A proteína e o carboidrato, quando possível, que seja de uma boa procedência, não um enroladinho de salsicha da esquina, algo nesse sentido. Essas pequenas adequações no fim do dia e pode te ajudar no processo de recuperação e pré-ativação para a nova competição, o novo jogo. Você tem alguma coisa, Claudião, da preparação, que de repente... Não tem, assim... não tem tão direcionado. Tem a questão muito mais que, assim, que é uma área que fica meio que misturado com a parte da fisioterapia, a questão, assim, da recuperação, mas muito mais a questão de, por exemplo, do repouso, igual você falou, de hidratação, mas não tem um protocolo bem direcionado. Eu tinha falado aqui da pergunta anterior, eu olhei aqui no celular, o aplicativo chama GetSec mesmo. Não sei se vai dar para ver por conta da... E ele vem separado pelas articulações. Então, para o pessoal que não tem nenhum tipo de acesso a profissionais, etc., ele é vinculado a uma organização esportiva internacional, então tem tudo muito bem protocoladinho. Quem precisar de dicas de exercícios, o auxílio nesse sentido, ele é gratuito. Eu sei que o download dele tem na Apple Store, não sei se para as demais tem, mas acredito que tem. Já é bem difundido e nele tem bastante os exercícios de membro superior que o pessoal da Universidade de Oslo criou. Acho que é isso, então, não temos mais nenhuma pergunta. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A Carol disse que tem sim para Android, ela acabou de achar o aplicativo. Boa, que bom. Acho que a gente vai estar encerrando. Eu queria agradecer ao Cláudio e à Ana pela essa aula maravilhosa que eles deram para fechar nosso curso introdutório. Foi muito boa, muito obrigada. E agora a gente vai estar fazendo o nosso sorteio do livro Qualidade de Vida. Eu queria perguntar se todo mundo já preencheu o forms do sorteio e também preencheu o link de presença.
Posso só um minutinho, uma coisa que eu esqueci de... Eu estava procurando aqui, naquela questão que perguntaram sobre o aquecimento, protocolo de aquecimento. Tem um livro que é com uma sugestão de diversos exercícios, né, de correção de padrão de movimento para quadril e ombro. Então, eu vou mandar, porque tem o PDF do livro, eu só estou tentando mandar, não sei se eu consigo mandar no chat, ou eu mando para vocês e vocês podem disparar, porque assim, é um livro muito legal, que tem várias sugestões de exercícios para poder ser utilizado, tanto em aquecimento de jogo, de treino, enfim. Tá? Pode mandar para a gente manda para eles, Tá, a gente vai fazer um grupo depois. Você não conseguir mandar aqui no chat? Tá. Aproveitando o momento diqueiro, senhor Cláudio Machado, tem um podcast muito interessante, eles colocam coisa toda semana, chama Medicina Esportiva, se eu não me engano. Inclusive, na última semana eles colocaram um podcast super curtinho, coisa de 10, 15 minutos, são 3 médicos do esporte, e eles falam bastante sobre as mais variadas abordagens da medicina esportiva. Então, o último foi sobre a recuperação muscular, mas teve, por exemplo, o retorno da atividade física pós-Covid, com 3 médicos do esporte falando sobre as miocardites, sobre a dificuldade cardiopulmonar pós tanto tempo de inatividade e pós os efeitos da doença. Então, ele também é Medicina Esportiva Cast, que chama o podcast. Tem no Spotify, assim, coisa rápida, 10, 15 minutos, mas com bastante informação e com bastante informação embasada. Momento de Queiros, com Cláudio Machado. Obrigada. Carol, você quer apresentar a tela do sorteio? A gente vai sortear agora, pessoal. Todo mundo ok com isso? A gente vai colocar a tela aqui para vocês verem quem vai ser sorteado e ver certinho todo mundo, se todo mundo tem os 75% ou mais de presença. Um segundo.